Olá, meu irmão, olá, minha irmã, seja muito bem-vindo ao programa Palavra Viva deste sábado, 1º de outubro de 2022. Estamos iniciando esse mês de outubro, primeiro dia deste mês de outubro, com muita alegria, com muitas bênçãos. Vamos dar início a esse mês e dando início, refletindo aquilo que o Senhor quer nos dizer, acolhendo a sua palavra, acolhendo os seus ensinamentos. Estamos na 26ª semana do Tempo Comum e hoje também celebramos um dia muito especial para nós. Celebramos a memória de Santa Teresinha do Menino Jesus. E por intercessão dela, vamos pedir para que o Espírito Santo possa nos conduzir nestes breves minutos de reflexão e de oração em cima daquilo que o Senhor quer nos dizer. Então seja muito bem-vindo, você que nos acompanha pela TV Candidez, pelo nosso canal do YouTube, Missão Maria de Nazaré. Com muita alegria, vamos juntos pedir o Espírito Santo para que nos conduza e para que os ensinamentos de Cristo possam enraizar no nosso coração. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre das suas consolações. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Então hoje nós celebramos a memória de Santa Teresinha do Menino Jesus. Nascida na França, filha de São Luís e Santa Zélia, pais santos que criaram seus filhos também para a santidade, também para um caminho com Cristo, dando como maior ensinamento a sua própria vivência com Deus e ensinando-os a também trilhar esse caminho. Santa Teresinha teve mais 8 irmãos. 4 acabaram morrendo cedo, com pouca idade, e restou mais 4, sendo eles Maria, Paulina, Leônia e Celina. E ela sendo a mais nova, sendo a filha mais nova. Com 15 anos de idade, com autorização do Papa Leão XIII, entrou para o mosteiro dos Carmelitas em Lisieux, na França. Santa Teresinha, ao olharmos a sua história, aparentemente desde a sua infância já teve quase que um caminho de santidade. Podemos dizer, desde a sua infância já era uma santa. Mas, ao mesmo tempo, vemos na sua história grandes lutas, grandes sofrimentos que ela trouxe para a sua vida como algo que a pudesse configurar a Jesus Cristo, pudesse assemelhar-se a Jesus Cristo. Como a perda de sua mãe quando tinha 4 anos de idade, a ida de sua irmã para o Carmelo, algo que também ela sentiu muito. A realidade de separar-se de seu pai quando entrou para o Carmelo, também vendo a luta do seu pai com problemas psiquiátricos e também a sua enfermidade com a tuberculose. Tudo isso foram coisas que ela viveu ao longo de sua vida, ao longo dos poucos anos que viveu, e tudo isso ela transformou como holocausto de amor oferecido a Deus. Então, foram vivências, foram duras tribulações que ela viveu, mas que ela transformou tudo como um ato de amor a Jesus Cristo. Ainda na sua infância, ainda muito nova, viveu uma grande experiência com a Virgem Maria. Após a morte de sua mãe, então ela desenvolveu uma sensibilidade muito profunda, vivia-se entristecida, chorava-se muito, até ter uma experiência mística com Nossa Senhora. Olhando a imagem da Virgem Maria, vendo a alegria
ali de uma imagem que se tornou tão bela aos seus olhos, e sendo capaz de ver o sorriso da Virgem Maria, que sorria diretamente a ela. E ali ela exultou-se de alegria, dizendo que pôde ver o sorriso da Virgem Maria. A Virgem Maria sorriu para ela. Viveu uma experiência muito profunda também com o menino Jesus no Natal, onde ela pôde ver Cristo como o doador de uma total conversão. Algo que ficou profundo e marcado na sua vida, marcado na sua vida espiritual. E ficou tão marcado que ali então, ela, a partir de então, assumiu o nome de Teresinha do Menino Jesus. E que a levou a um grande amadurecimento da sua fé, um grande crescimento espiritual. Santa Teresinha sempre desejou ser missionária, ir ao mundo anunciar a Jesus Cristo, anunciar o Evangelho. Quando entrou para o Carmelo, dedicou a sua vida em oração pela conversão das almas e também pelos sacerdotes, pela santificação do clero, pela conversão das almas, até viver uma grande experiência de encontrar o amor como um caminho de perfeição. No coração da igreja serei o amor, assim serei tudo, e nada impossibilitará meu sonho de tornar-se realidade. Ao encontrar o amor como o caminho, entendeu que, sendo esse o caminho de viver o amor intensamente com Cristo aonde ela estivesse, o seu sonho não deixaria de se tornar realidade. E então, Papa Pio XI declara Santa Teresinha como uma das padroeiras das missões. E tomando como via o amor, tomando como direcionamento esse amor profundo, desenvolveu então a infância espiritual, ou a pequena via. Esta via do amor que ela desenvolveu consiste em uma experiência de um Deus que é Pai, de olhar Deus como um Pai. E na sua experiência de vida com seu Pai, que sempre lhe mostrou Deus que é um Pai bondoso, um Pai amoroso, um Pai misericordioso. Isso foi levando ela a essa profundidade de viver esse amor profundo com Deus. E também desenvolvendo em si a humildade no seu servir, levando ela a acreditar que diante de Deus deveria viver como criança, na pureza, na humildade, na entrega. E sempre na sua vivência no Carmelo, na vida fraterna, rebaixando-se em viver o amor profundo e se doando sem reservas, com total entrega, com total dedicação. E toda essa experiência de vida, toda essa vivência pelo amor, pela entrega, na doação sem reservas, levou a renovar a espiritualidade carmelita de João da Cruz, o doutor do tudo ou nada, vendo nessa caridade gratuita o caminho perfeito, o caminho que se leva à perfeição, o caminho que se leva ao amor pleno, que é o próprio Jesus Cristo. E toda essa sua vivência, toda essa sua experiência, então São João Paulo II a declara doutora da Igreja. Santa Teresinha tem muito a nos ensinar com a sua vida, principalmente na sua entrega total, na sua pureza, no sentido de amar sem reservas, amar com total doação. Pegou os seus sofrimentos, as suas tribulações, que ao lermos o livro História de uma Alma, que conta toda a sua vida, toda a sua história, podemos ver
como ela pega todo o seu sofrimento e transforma em um holocausto de amor a Cristo, uma maneira de se configurar a Jesus Cristo, de ter o seu coração semelhante ao coração daquele que é o amor vivo, que é o amor único, que é o amor pleno. Suas últimas palavras no leito de morte, ainda jovem, com 24 anos. Ó, amo-vos, Deus meu, amo-vos. E após a sua morte, então, os seus escritos, tudo que ela escreveu ao longo desses pequenos momentos de vida, esses poucos anos de vida, então foi publicado em todo o mundo e reconhecido todo mundo essa belíssima história de uma grande santa. E aí então, o seu sonho de ser missionária torna-se realidade, levando o amor, o Cristo, a doação, a entrega ao mundo inteiro. É um grande exemplo para nós de amor, de doação, de entrega, de buscar e de querer estar com Cristo, ter o coração configurado ao de Jesus Cristo. Vamos para um breve intervalo e na sequência daremos continuidade ao programa Meditando o Evangelho do Dia. Olá, meu irmão, minha irmã, estou precisando da sua ajuda para que juntos possamos zelar pelas vidas dos idosos que estão lá no nosso lar dos idosos. Precisamos da sua ajuda para manter aquela casa. A sua pequena contribuição mensal, fazendo-se amigo do lar, vai nos ajudar a comprar medicamentos, comida, material de higiene, material de secretaria, pagar a folha de funcionários, também aquilo que diz respeito aos gastos mensais daquela casa. Você pode ser, portanto, um amigo do nosso lar dos idosos. Aqui no telefone que está na tela, você pode então ter mais informações de como nos ajudar nessa obra de cuidado da vida. Ajude-nos, é o nosso pedido. Obrigado pelo seu sim. Estamos de volta com o programa Palavra Viva, deste sábado, 1º de outubro de 2022. Estamos na 26ª semana do Tempo Comum. Seja muito bem-vindo, você que nos acompanha pela TV Candidez, pelo nosso canal do YouTube, Missão Maria de Nazaré. Hoje nós celebramos a memória de Santa Teresinha do Menino Jesus, santa e doutora da nossa igreja, que nos ensina o amor na doação, o amor na total entrega, na humildade, na pequenez, no servir na sua pequenez, reconhecendo sempre a grandiosidade de Jesus Cristo. Na sua vida fraterna, no Carmelo, sempre se rebaixou a sua pequenez, a sua humildade, buscando sempre servir com total doação e sem nenhuma reserva. Descobrindo que o amor é a via que leva à perfeição, o amor puro. O seu sonho de ser missionária descobriu que essa é a via que leva à perfeição, o amor. No coração da igreja eu serei o amor. E assim viveu a sua vida para que isso se concretizasse totalmente. Amando a Cristo até o seu último suspiro de vida, até o seu último respirar. E após a sua morte, tudo aquilo que escreveu e relatou da sua vivência
foi publicado e então o seu sonho de ser missionária se concretiza. E foi também declarada padroeira das missões. Santa Teresinha nos ensina o amor na doação, nos ensina a humildade, a entrega, a pequenez. Devemos assim servi-lo com total doação e sempre crendo que é Cristo quem faz em nós, sempre crendo que a grandiosidade na nossa vida é o próprio Jesus Cristo. Vamos meditar o Evangelho de São Lucas, no capítulo 10, dos versículos 17 ao versículo 24. Voltaram alegres os 72, dizendo: Senhor, até os demônios se nos submetem em teu nome. Jesus disse-lhes: Vi Satanás cair do céu como um raio. Eis que vos dei poder para pisar serpentes, escorpiões e todo o poder do inimigo. Contudo, não vos alegreis, porque os espíritos vos estão sujeitos, mas alegrai-vos, porque os vossos nomes estejam escritos nos céus. Naquela mesma hora, Jesus exultou de alegria no Espírito Santo e disse: Pai, Senhor do céu e da terra, eu te dou graças porque escondeste essas coisas aos sábios inteligentes e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, bendigo-te porque assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece quem é o Filho senão o Pai, nem quem é o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. E voltou-se para os seus discípulos e disse: Ditosos os olhos que veem os que vos vede, pois vos digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vós vedes e não ouviram, e ouvir o que vós ouvis e não ouviram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Não vos alegres por os espíritos obedecerem, mas se alegrem porque os vossos nomes estão escritos nos céus. Que fala belíssima de Jesus para os seus discípulos, para os seus apóstolos. Aqui mostrando mais uma vez que não é os nossos méritos, não é a nossa força, não é a nossa capacidade que faz, mas é a graça de Deus. Primeiramente, o que devemos querer para a nossa vida é ter uma total união com Deus. É ter uma total entrega a Deus. É ter uma vivência profunda com o Senhor. Porque o Senhor nos escolhe. É o Senhor que nos elege. É o Senhor que olha para nós e nos diz: segue, segue-me. É o Senhor que nos deseja. E no ato de querermos desejar ao Senhor como Ele nos deseja, tudo é consequência. A autoridade de expulsar demônios, a autoridade de curar, tudo é por graça de Deus. Tudo é Deus quem faz em nós. E o Senhor exulta de alegria. O Senhor reza, louva. Jesus Cristo, naquele momento, louva a Deus, porque Ele escondeu dos sábios, dos inteligentes, dos grandiosos, dos maiores, para revelar aos pequeninos, para revelar aos pequenos. E o Senhor exulta de alegria. O Senhor esconde dos sábios, dos grandes, revela aos pequenos e mostra os seus mistérios, mostra a sua grandiosidade, mostra os seus grandes feitos. Que privilégio temos nós, meus irmãos, de, como Santa Teresinha, viver como pequeninos, como pessoas que reconhecem as limitações, mas reconhecem também a grandiosidade de Cristo. E são a essas pessoas que o Senhor revela os seus mistérios. São a essas pessoas que vivem a sua humildade profunda, reconhecendo a grandiosidade de Cristo, que Ele se revela, que Ele mostra a sua grandiosidade, que Ele revela os seus mistérios de amor. Felizes vós que veem, felizes vós que ouvem aquilo que muitos profetas
quiseram ver, mas não viram. Quiseram ouvir, mas não ouviram. Felizes vós que veem e que ouvem. Que privilégio o Senhor nos dá de poder ouvi-lo, de poder vê-lo na sua palavra, nas meditações, nas orações, na Eucaristia. Felizes somos nós, meus irmãos, minhas irmãs, de poder ver e ouvir a Cristo de diferentes maneiras, a qual Ele se manifesta, a qual Ele se faz presente. O que temos, meus irmãos, minhas irmãs, é viver com o coração de criança, pequeno diante de Deus, reconhecendo a sua grandiosidade e permitindo que Ele se revele a nós, porque o Senhor, Ele quer revelar, quer se mostrar aos seus eleitos, aos seus escolhidos. Que mérito temos nós diante de Deus, meus irmãos? Qual mérito temos? Nada, nenhum. O que devemos é ofertar a Cristo a nossa vida como um holocausto de amor, como uma entrega total ao Senhor. É assim que devemos viver a nossa vida. É assim que deve ser cada gesto nosso, como um ato de desejar configurar-se ao Cristo, reconhecendo a sua grandiosidade, reconhecendo as suas manifestações de amor. Deus também se alegra quando deixamos que os seus mistérios transpareçam em nós e a nossa vida se torna algo que direciona outros olhares para Ele. Que a nossa vida seja esse direcionamento para outros olharem a Deus, olhar a Jesus Cristo. Que a nossa vida possa transparecer os mistérios de Cristo, os mistérios de Deus, conforme Ele quer revelar, conforme Ele quer manifestar em nós. Meus irmãos, minhas irmãs, que nesse dia desejemos ter a nossa vida como algo que direciona para Cristo. E assim tudo se revelará através de nós, pela ação de Deus. Expulsar demônios, curas, milagres, prodígios. Tudo se revelará, tudo acontecerá em nós, através da ação de Deus em nossas vidas, por ação dele, por sua grandiosidade, por sua manifestação de amor em nós. Meus irmãos, minhas irmãs, o Senhor, quando diz: alegrai-vos pelo vosso nome estar escrito no céu, porque tudo acontece na nossa vida por graça de Deus, porque Ele escolheu nos ter, Ele nos quer. A nossa maior alegria é poder estar com o Senhor. A nossa maior alegria é que o Senhor nos deseja, que o Senhor nos quer. É isso que é o sentido da nossa vida. O resto é tudo consequência. Tudo na nossa vida, o resto é consequência. As coisas que Deus faz em nós, isso tudo é consequência de estarmos com Ele. A nossa maior alegria deve ser querer estar com Deus. Olhar para o céu e desejá-lo. Desejar sempre ter o nosso coração unido totalmente a Ele. Meus irmãos, minhas irmãs, que Santa Teresa do Menino Jesus possa nos ensinar com a sua vida a ter uma total doação, a ter um servir, uma entrega sem reservas. E que o amor seja aquilo que nos direcione para a plenitude da graça, para a plenitude que é estar em Deus, a plenitude que é ter o nosso coração unido ao de Jesus Cristo. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família e até o próximo programa Palavra Viva.
Olá, meu irmão, minha irmã, estou precisando da sua ajuda para que juntos possamos zelar pelas vidas dos idosos que estão lá no nosso lar dos idosos. Precisamos da sua ajuda para manter aquela casa. A sua pequena contribuição mensal, fazendo-se amigo do lar, vai nos ajudar a comprar medicamentos, comida, material de higiene, material de secretaria, pagar a folha de funcionários, também aquilo que diz respeito aos gastos mensais daquela casa. Você pode ser, portanto, um amigo do nosso lar dos idosos. Aqui no telefone que está na tela, você pode então ter mais informações de como nos ajudar nessa obra de cuidado da vida. Ajude-nos é o nosso pedido. Obrigado pelo seu sim.